Boa noite, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Começamos aí mais uma semana, né? Muito alegres. Mentira, né? Porque tá tudo igual, né? Mas fazer o quê? Vamos ali agora, a gente vai para nossa última aula de centro cirúrgico. Eu sei que vocês vão sentir muita saudade da minha pessoa, mas não fique muito triste, tá? Logo voltarei. Tô brincando, tá? Brincadeirinha. Eu acho que eu volto com vocês se a gente seguir um cronograma certo só no próximo módulo, tá bom? Então, hoje realmente nosso fechamento do centro cirúrgico. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, tá, que foram pedidas. Eu vou estar pedindo depois mais uma atividade em relação à central de materiais, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para dar todo o apoio para vocês, tá? O centro cirúrgico é uma prática muito teórica, mas também uma prática muito prática, né? Então, aí a questão de vocês aproveitarem bem os estágios, aproveitar bem a questão de cada unidade que a gente viu, cada salinha, né? Desde o expurgo, da recepção, do vestuário, a sala operatória, a RPA, de conhecer cada uma delas. A gente percebeu que cada uma delas tem uma demanda de responsabilidade, uma demanda técnica, às vezes diferenciada uma da outra. Então, o estágio vai vir para complementar muito a questão das nossas aulas teóricas, tá? O que faltou para a gente encerrar é falar um pouquinho sobre a central de materiais de esterilização, tá? O que é a central de material? A central de material, ela é uma unidade de apoio do hospital. O que é uma unidade de apoio? Unidade de apoio não é tipo um setor do hospital que a gente fala assim, é a ala de cirúrgica, a UTI. Não. Ela, na verdade, ela é uma equipe, uma unidade como farmácia, a lavanderia, quando o hospital tem a lavanderia própria, tá? Então, todo profissional que atuar nessa unidade, ela é exclusiva dessa unidade. O que significa isso? Que não é uma unidade que eu vou ficar remanejando pessoal para ficar substituindo um ou outro, tá? Então, ela é uma unidade de extrema importância dentro do hospital. É ela que vai receber toda material considerado sujo e contaminado do hospital, tá? É lá que vai ser feita toda a limpeza e esterilização desse material para uma nova reutilização, tá? Então, faz-se dela, assim, a importância, principalmente, de atuar na prevenção e no controle das infecções hospitalares. Então, uma central funcionando bem, né, com todas as etapas funcionando de acordo, você aí tem a prevenção, muitas vezes o controle das infecções hospitalares, tá bom? Porque um dos maiores problemas de complicações que a gente tem pós-cirúrgico são infecções, né? Então, a gente considera toda infecção dentro de 7 dias do pós-operatório, que essa infecção ela foi adquirida dentro do processo cirúrgico. E existem duas maneiras desse paciente ter contraído uma infecção dentro do processo cirúrgico. Ou material mal esterilizado, né? Ou alguma dificuldade, alguma intercorrência que se teve no momento de asepsia, do momento da cirurgia, tá? Isso relacionado à equipe médica com a equipe de enfermagem. Então, na verdade, são duas condições evitáveis, né, que não devem ocorrer. E quando ocorre, a gente pode ter certeza que houve uma falha grande em alguma dessas etapas, tá? Então, a central de materiais, ela é responsável principalmente, né, junto, é lógico, não é só ela, mas a gente toda uma conscientização, todo um dever técnico nosso por detrás de tudo, da questão do controle de infecção hospitalar. A sua estrutura, a sua localidade, ela depende muito da estrutura de cada hospital. Nos hospitais onde eu trabalhei, normalmente a central de materiais fica junto, muito próximo ao centro cirúrgico, até mesmo para poder estar facilitando essa demanda, que quem demanda mais dela acaba sendo o centro cirúrgico. E se a gente precisar de algum material, de alguma caixa, alguma coisa assim, a gente está perto desse grande apoio
que é a central de material de esterilização, tá? Então, na verdade, ela está sempre ali, centro controle, centro cirúrgico, a central vai estar sempre ali, lá próximo dele, tá? Ou se não, eles são divididos apenas por uma janelinha, como essa daqui, assim, ó, do centro cirúrgico para a central de materiais. Todo profissional que ele for trabalhar na central de materiais de esterilização, ele tem que ter conhecimento, né, da classificação dos artigos de críticos, semicríticos e não críticos, né? E também não só dessa classificação, mas como também da matéria-prima de cada material. Ou seja, se o material é de alumínio oxidável, se o material é feito de cobre, é de silicone, porque existem etapas de esterilização que podem danificar alguns materiais. Então, e a gente sabe que qualquer perca dentro do ambiente hospitalar, que seja de uma pinça, né, que seja de um afastador, é prejuízo para o hospital. Então, a gente não quer isso, né? Então, o que a central de material de esterilização ela faz? Então, ela processa todos esses produtos, né? Então, ela esteriliza, ela desinfecta todo esse produto para poder jogar de volta para a instituição. Então, são todos aqueles produtos que podem ser dentro do controle da Anvisa, que você tem dentro da RDC lá. Todos os produtos que são reaproveitáveis, tá? Muitos não são. A gente até tem essa máfia aí dentro dos hospitais, né? De extensor cardíaco, próteses, que às vezes eles reutilizam, né? E muitas vezes não são reutilizáveis, né? Então, quem for trabalhar nesse setor, ele tem que ter esse conhecimento. Né? Então, ela tem grande importância para evitar infecções e o controle das infecções hospitalares. Tá? Quem compõe a equipe da Central de Materiais de Esterilização é a enfermagem. Então, a gente tem uma assistência de enfermagem indireta com o paciente, nem tão diretamente, né? A gente não vai estar diretamente com o paciente, mas exercendo um papel indireto. Então, uma equipe, a equipe de enfermagem. Então, a gente tem aí o enfermeiro coordenador, né? Que capacita, que coordena, que monitora toda essa central. E temos todos o técnico também preparado, capacitados para estarem trabalhando com essa demanda, tá? Então, ninguém lá cai de paraquedas. Tem toda uma capacitação para poder entender todos os processos. Porque a partir do momento que a gente realiza algo que a gente não sabe, a gente corre sérios riscos de errar. E aí, como a gente já viu, conversou, a gente não pode ter erros nesse processo, tá bom? Então, a equipe que trabalhar na central de materiais de esterilização é uma equipe exclusiva. Então, ela não fica transitando como uma equipe do centro cirúrgico, né? Até mesmo por conta dessa questão da infecção cruzadas, né? Então, quais são as tarefas mais importantes para a gente revisar? Ela recebe todos os produtos contamináveis, os produtos sujos da instituição para a esterilização, tá? Para quem não sabe, a gente tem as órteses e próteses também que coloquei aqui, que são materiais especiais, que muitas vezes não é materiais do hospital, são materiais de terceiros, de empresas, né? Que fornecem esses materiais principalmente para cirurgias ortopédicas, né? Então, normalmente vem um representante da empresa, né? Onde muitas vezes ele participa em sala cirúrgica, porque ele tem todo o conhecimento de como as próteses funcionam, então ele ajuda muito a orientar o cirurgião no momento da cirurgia. Então, dentro do centro cirúrgico, às vezes a gente também tem esse tipo de profissional andando, circulando por lá, tá? Então, a gente tem que fazer a pré-limpeza e limpeza dos produtos para a saúde. Lembra naquele processo do circulante de sala, quando acaba a cirurgia, que a gente tem que pegar todo o material, né, separar e mandar para a central de materiais de esterilização? Lá o profissional, né, o circulante de sala, o técnico de enfermagem que estiver já fazendo isso, ele já vai estar tendo que separar esse material por classificação. É um material crítico, é um material não crítico, até mesmo para não contaminar vamos supor, uma pinça crítica, Kelly, por exemplo, com um estetoscópio. Só um exemplo, tá? Então, a gente tem que também ter uma noção de como para poder facilitar essa pré-limpeza dentro da central de material de esterilização, tá? Aqui só uma revisão para vocês
classificação de artigos, então a gente tem os artigos críticos, tá? Que são todos aqueles artigos que penetram, né, tecidos estéreis do sistema vascular, né? Que todos esses artigos devem ser sempre esterilizados para o uso, né? Então a gente tem aí cânulas, né? A gente tem as pinças, às vezes, né? Que são todos os artigos críticos, normalmente são todos os artigos usados no momento da cirurgia. A gente tem os semicríticos também. Pinças, quando eu digo, a gente tem, é o próximo exercício que eu vou passar para vocês, mas não vou passar aqui não, vou passar pelo WhatsApp, tá? A gente tem um monte de modelo de pinça. Cada pinça, ela tem a sua utilidade. Então, eu vou estar pedindo sobre artigos hospitalares para você nesse sentido, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Então, a gente também tem os artigos semicríticos, tá? Que são aqueles que são destinados ao contato com a pele não intacta ou com mucosas íntegras, tá? Por exemplo, são os equipamentos respiratórios, de anestesia, de endoscopia, tá? Eles requerem, muitas vezes, desinfecção de alto nível ou esterilização. Vai depender muito de cada material. E os não críticos, tá? Então, aqueles que, ao contato com a pele íntegra do paciente, não tem nenhum contato invasivo com mucosas e coisa mais. Que são as comadres, as cubas, aparelho de pressão, tá? E que requerem, às vezes, só uma limpeza, uma desinfecção de médio ou baixo nível. A gente não precisa esterilizar nenhum aparelho de pressão, nenhum esfigmomanômetro, por exemplo, né? A gente só faz a limpeza. Aí a gente entra um pouquinho agora dentro do processo de esterilização, tá? A gente está falando tanto de esterilização, centrado de materiais. Quais são esses processos? Existem vários processos, existem também vários mecanismos de avaliar se esse processo, se esse material está esterilizado ou não, tá? Então, a esterilização, como vocês já sabem, é todo o processo que tem a destruição total dos micro-organismos, tá? Ao ponto que não seja mais possível detectá-lo por meio de testes microbiológicos. Esses testes microbiológicos são vários testes que existem dentro da central de material para estar avaliando sempre, diariamente, se a esterilização está sendo eficaz, está sendo feita da maneira correta. Existem vários métodos. Quando vocês forem para o estádio centro cirúrgico, pedem para conhecer a central de materiais de esterilização. Pede para a professora dividir vocês e colocar, às vezes, adentrar dentro da central de materialização, da central, muitas vezes não é possível, tá? Porque é uma área do hospital extremamente contaminada, então a gente acaba protegendo até mesmo para vocês não terem, a gente não ter nenhum problema em alguma etapa do processo. Mas pedem para professores mostrar para vocês os testes microbiológicos, tá? Que eles existem, como eles são feitos, tá? Que isso realmente é a prática que vai estar mostrando para vocês, tá? Então, a gente aí tem os conceitos sobre limpeza, tá? Vamos dar uma revisadinha. A gente tem a descontaminação, né? Que é aquela limpeza que a gente elimina parcial totalmente os micro-organismos de materiais, as superfícies inanimadas. Essas superfícies inanimadas são superfícies, né, de mesa cirúrgica, que não fica coisa mal. A antisepsia, que é a eliminação do micro-organismo da pele, mucosa ou tecido vivos, né? A gente sempre vai ter o auxílio de um antisséptico. A asepsia, que é todo método empregado para impedir a contaminação de determinado material ou superfície. Eu vou fazer a asepsia desse termômetro, por exemplo. Vou fazer a antisepsia dessa pele para eu poder, o médico vai fazer a antisepsia da pele para poder começar no campo cirúrgico, tá? Essa é a diferença. A limpeza, a remoção mecânica ou química das sujidades, então a gente tem a mecânica, né, que a gente vai tirar a oleosidade, umidade, matéria orgânica, ou química, que é a partir de processo de química, é a partir de produtos para limpeza, tá? A desinfecção, que é a eliminação de micro-organismo, tá? Exceto esporulados, que são vírus, tá? De materiais ou artigos inanimados, por meio de processo físico ou químico também. E a esterilização, por fim, que é a destruição de todos os micro-organismos esporulados. Os micro-organismos esporulados são vírus, tá? Por meio de processo químico ou físico. Então, a gente tem a esterilização feita por meios químicos e por meios físicos também, tá? E é isso que a gente vai ver, porque existem várias formas de esterilização. Cada material, cada escolha vai ser empregada, vai depender muito do tipo do artigo e a forma de contaminação que a gente está querendo obter, tá? A esterilização
por meio físico, que na maioria dos hospitais, que na maior parte dos hospitais é utilizado na rede hospitalar, são as autoclaves, como essas daqui, tá? Que elas são feitas por vapor saturado sob pressão, né? E que muitas vezes vocês vão, quando vocês chegarem lá, vocês provavelmente vão se deparar já com as autoclaves, tá? Porque ela faz a esterilização por meio físico por vapor saturado sob pressão, tá? A gente também tem o calor seco, que são as estufas de ar quente, né? O que a gente pode comparar aqui é aquelas da manicure, sabe? Que tem aquelas estufas pequenininhas que você coloca ali o alicate. Então, aquilo é uma estufa de calor seco, né? Então, ela utiliza o ar quente para poder esterilizar os materiais, tá? A gente tem aí feito também por radiação ionizante. Esse mecanismo já já utiliza já a baixa temperatura. Então, a gente tem aí por graus bem negativos, tá? Então, portanto, pode ser utilizado em materiais termossensíveis. Então, a gente tem esses 3 tipos de esterilização física, tá? Então, a gente tem aí pela autoclave, o calor seco e por radiação ionizante. Essas aqui são as fotinhas assim, para vocês poderem, quando vocês forem em estágio, vocês conseguirem já determinar, tá? E a gente também tem a esterilização por meios químicos, né? Que são aí as químicas que são utilizados, produtos. A gente tem aí o formaldeído e o glutaraldeído, né? Que junto eles têm toda a função fungicida, virucida e bactericida, lógico, com o processo de esterilização, então eles vão eliminar todo o processo de micro-organismos nos materiais. A gente tem o óxido de etileno também, que é utilizado em materiais que não podem ser expostos ao calor, né? Então, aqueles materiais que não podem ser expostos, por exemplo, ao autoclave e ao vapor seco, a gente tem aí a questão do óxido de etileno, que a gente não pode pôr esses materiais esterilizados de uma maneira, só que eles vão ser esterilizados com óxido de etileno, por exemplo, tá? Aí que vem a importância de saber qual material que pode usar cada etapa, tá bom? A gente tem o peróxido de hidrogênio, que é nada mais do que a água oxigenada, tá? Que é um agente oxidante, então ela oxida. Então, dentro de uma concentração de 3 a 6%, ela pode ser desinfetante e esterilizante também, tá? Então, como ela é oxidante, ela pode ser corrosiva para alguns materiais, né? Então, ela é utilizada muitas vezes para superfícies planas, sólidas, lentes de contatos e outros que a gente pode estar usando. Às vezes, aquela capilar da hemodiálise, tá? Da limpeza da hemodiálise. Desculpa, gente, que aqui eu estou indicando que os meninos para sair para poder dar aula. Foi mal a interrupção. A gente também tem um ácido peracético, tá? Que pode ser aplicado em artigos termossensíveis que possam ser mergulhados no líquido. Então, todos os materiais de alumínio não podem sofrer esse processo. E também o plasma de peróxido de hidrogênio, que na verdade compõe aí uma grande parte de materiais que a gente pode usar no processo. Então, eles podem ser aplicados em alumínio, bronze, látex, PVC, silicone, ácido inoxidável, tá? E é isso. Não precisam se preocupar, porque vocês não precisam decorar tudo isso, né? Principalmente. Isso daqui é muito específico desse setor, né? Até a professora tem dificuldades, às vezes é uma aula muito extensa, a gente ficaria horas e horas falando de cada material, para dar exemplos de cada material. Isso vocês depois, é muito mais fácil na prática, vocês concluírem e conseguir chegar numa conclusão melhor, tá? Então é isso, gente. Nossa aulinha está mais curta hoje. Encerramos aí a parte de centro cirúrgico. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Foi muito bom passar esse tempo mesmo longe de vocês, não pessoalmente, mas com vocês. Espero vê-los em breve, tá? Bons estudos. Estudem, aproveitem esse tempo para estudarem, tá? E qualquer coisa, a professora está aí para qualquer dúvida. Um grande beijo, boa noite para vocês, tá?